uma alteração de conteúdo dizendo que eventualmente, caso você não consulte a Bíblia no final, será só arrependimento. Não, porque eu não achei que eventualmente havia naquele momento, inclusive, justamente um impedimento, na verdade, uma situação que eu nem poderia muito fazer a consulta bíblica, porque eu achava justamente que não era interessante. Então aí que tá. Então, se você não consulta no final, a pessoa se arrepende. Não, mas aí que tá. Às vezes a pessoa não concorda. Então, como se fosse essa situação. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, não, há um outro erro que eu vi. Você já vai eventualmente antecipando a sua vitória. Não, mas assim que você faz as coisas, no comentário do jogo, assim que você faz as coisas, você quer garantir a sua vitória. Então você já presume a vitória antes. Não, pelo contrário, discordo frontalmente. Muitas vezes as pessoas já anteciparam a vitória antes e não deu certo. Assim que você quer que as coisas sejam do seu jeito, você já presume que elas acontecem anteriormente? Não necessariamente. Você quer que as coisas vão do seu jeito, já presume a vitória antes? Não. Quantas vezes, inclusive em dados históricos, né, pessoas que realmente anteciparam a vitória acabaram se dando mal depois. Inclusive a Bíblia, né? Uma das histórias que eu já trouxe no canal foi justamente do sujeito que antecipava a vitória e foi respondido no sujeito: não, não se descinja aquele que eventualmente, fica mandando mensagem, não se descinja aquele que eventualmente busca a vitória como aquele que já a conquistou. Né? Então discordo disso daí. Não é assim que se procede em relação à questão de eventualmente quem busca algum tipo de vitória, mesmo contra quem não compete. Né? Quem busca algum tipo de vitória não trabalha eventualmente já presumindo, ou não deveriam fazer, eventualmente já presumindo a vitória. E não é assim que se faz as coisas, até porque muitas vezes na história quem presumiu antes acabou se dando mal depois. Essa é a grande realidade. E outra, nunca poderia ser uma vitória integral, uma vez que até o último ataque, não havia eventualmente ali a dúvida, e no caso, naquele momento específico, sem consulta, eu dominando todos os elementos do que eventualmente estava acontecendo. Né? Quando eu lembrava do porquê, eventualmente a dúvida havia sido levantada. Então, desmontando, né, essa questão. Né? Depois foi uma outra questão que foi reaberta. Né? Então, se você interpretar justamente as questões como juntas, na verdade, são apenas faces diferentes da mesma moeda. Embora, na verdade, como eu falei, o tema não terminou. Então, eu discordo do sujeito que diz: não, haverá só arrependimento se não houver consulta. Bom, não, mas às vezes a pessoa não concorda com a consulta, então ela não vai necessariamente sacrificar, no caso ali, a si mesma, né? No caso, a opinião dela. Talvez até porque teria que haver uma outra complementação em relação a uma outra parte do tema, né? Que era a questão se fosse necessário, se eventualmente eu teria coragem de fazer e tudo mais. Esse questionamento poderia ser levantado. Talvez por isso que as informações tenham sido aí apagadas de alguma forma. Mas discordo dessa alteração de conteúdo no jogo. Não é assim que se procede em relação a quem busca vitórias, né? Ou mesmo quem busca efetivamente. Pelo contrário, tem que ter humildade, tem que verificar cada passo, verificar cada situação. E, inclusive, em várias situações, nos argumentos que foram levantados anteriormente contra mim, não houve prevalência, não. Eles não prevaleceram em relação à questão de sobre as questões de sobre a questão de, por exemplo, fazer qualquer, ali no caso, pregação sem proteção, e no caso da própria questão da dúvida sobre se havia provas ali no que se refere a eu pela prova se havia eventualmente dúvida ou não. Né? Então não havia provas que diziam que não havia dúvida em relação ao tema da pregação, então, da pregação dos mandamentos. Então fica esse complemento no canal. Não concordo com essas afirmações de eventual alteração dentro do Trails of Conceal 2. E é essa a realidade, Ivan.